People queridos! E aí? Todos bem? Vamos despertar o nosso verdadeiro eu? E hoje eu quero conversar com vocês, trazer umas reflexões de que eu penso com relação à nossa relação com os nossos pais. É a forma que eu venho pensando diante da minha situação com os meus pais, como a gente se relaciona, a nossa amizade. E é bem interessante para que vocês talvez possam também refletir aí em cima da sua relação também com seus pais. E já quero te pedir para deixar aqui o seu like no meu vídeo, porque eu vou, amar. O meu like é muito bom porque ele nos incentiva a continuar fazendo nossos conteúdos. Se inscreve no meu canal também, porque você se inscrever no meu canal é muito bom. Você vai me ajudar muito. Eu quero até final de outubro chegar aos meus 1000 likes, meus 1000 inscritos. Será que eu consigo? Acho que sim. Então já se inscreve no meu canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Chame seus amigos também para se inscrever e ative o sininho, porque você ativando o sininho, assim que eu vou emitir aqui qualquer conteúdo, você já é notificado pelo nosso querido YouTube. Então, chama a vinheta! Uma relação, normalmente, ela acontece quando você constrói dentro de você, não é verdade? Então, quando a gente vai ver a nossa relação com nossos pais, por mais que ela não exista, uma relação pessoal de você ligar, conversar, contar as suas coisas para os seus pais e tudo, a gente talvez construindo essa relação dentro da gente, talvez ajude essa relação a melhorar. Então, eu já percebi isso em vários aspectos de relações. Eu não falo isso com relação aos meus pais, mas aqui eu venho trazer essa reflexão para o relacionamento com nossos pais. Quando a gente cria essa relação, eu já falei aqui no vídeo Feliz Dia dos Pais, né, como era a minha relação antes com meu pai, e quando eu criei dentro do meu coração essa relação, hoje a gente é muito amigo e a gente, um dia já diz pro outro que a gente já ama, enfim, com toda uma verdade. Então eu precisei de criar dentro do meu coração essa relação. E é aqui que eu quero falar para vocês. Se o seu pai, a sua mãe não te aceitam, não aceita você ser quem você é. Não estou aqui falando com relação à sexualidade somente. É uma relação que ela não aceita você ser alguém, né? Ou talvez uma profissão que ela queira que você seja médico, mas você quer ser advogado, qualquer coisa que seja. Você precisa criar dentro de você a relação com seus pais. Porque os seus pais, né, a sua mãe, o seu pai, talvez eles não tenham, ou talvez não querem ter essa relação com você, por você ser uma outra pessoa que eles não querem que você seja. Aí, quando eles olham para você, quando eles olham para você, talvez eles não veem aquilo que eles querem. E aí você fica frustrado porque você olha para os seus pais e você gostaria de ser aceito por ele. Porque é essa relação, né? O filho sempre quer ser mais amado, quer ser amado pelos pais, os filhos sempre querem pertencer aos pais, querem a atenção dos pais. A maioria das coisas, na verdade, a gente vê que quando existe um sofrimento na fase adulta, a maioria das vezes é que não tem um reconhecimento. E aí essa falta de reconhecimento é pelos pais não reconhecerem. Então, não estou dizendo que sejam todas, mas muitas das vezes pode ser. Então, a gente fica querendo esse reconhecimento dos pais. Só que a gente sabe que não tem. Então, quem sabe se você criar essa relação dentro de você, você se autoconhecendo, você se percebendo e vendo que essa relação com seus pais não vai ter sucesso porque os seus pais não vão te olhar de uma forma diferente. E eles têm essa opção. E você aqui, diante disso, vai ficar frustrado, vai ficar mal. Não, você vai olhar para eles, entender o lado deles, perdoá-los e aí você vai começar a criar essa relação que você tanto quer com eles, mas dentro de você. Vai construir dentro de você porque aí você vai estar simplesmente se amando mais, se conhecendo mais, se percebendo mais. Então a gente vai trazendo essa percepção dessa relação e você vai ficando muito mais saudável com você mesmo. A relação, ela é uma ponte. Então quando você constrói, você pode construir até a metade. A outra metade, quem constrói é a outra pessoa. No caso, como a gente está aqui falando de relação com nossos pais, são eles. Então você constrói uma relação até aqui a metade e seus pais constroem até a metade.
metade. Só que você construiu até a metade. Se você quiser construir o restante, você não vai conseguir. Ou então você vai até, sabe, ficar frustrado porque você vai ter que construir até a outra parte também. E aí fica uma ponte sendo entubada para a outra parte, sabe? Você, caraca, eu não quero. E fica chato aquela relação. Então pensa sobre isso. E pensando do lado dos nossos pais, é muito importante a gente pensar também como eles viveram. Porque eles precisam perdoar os próprios pais deles, como a gente está fazendo com os nossos pais. E eles perdoarem os nossos avós. Porque talvez os nossos avós, fizeram algo ali com eles que deixam... Talvez não. Fizeram, educaram eles de uma forma que deixaram eles do jeito que são. Só que existe uma outra relação aí. Eles precisam perdoar eles mesmos, por eles terem sido quem eles foram com você. E talvez eles não tenham essa relação por vergonha, por frustração de ter feito o que fizeram com você, ou então por não enxergarem, talvez. Não importa. Importa é o seu sentimento para com ele. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, assim, qual é a época que a gente vive, né? O mundo que a gente chegou, ele veio mudado, ele veio, na verdade, quando nós nascemos, esse mundo, ele veio evoluído, né? Ele já estava evoluído, já estava no processo de evolução. Então, o momento que nós vivemos não é o mesmo momento que nossos pais nasceram. A fase que os nossos pais foram crianças não é a mesma da nossa. Então, tudo foi evoluindo. Só que algumas pessoas não evoluem com o passar do tempo. E talvez a gente evolua, nossos pais não evoluem. Então, a gente precisa perceber isso e saber assim, cara, o mundo que eu vivo hoje é graças a esse mundo que o meu pai viveu. Por mais que esse tempo foi opressivo, eu preciso ter essa compreensão para que eu possa falar, cara, eu vou até relaxar com relação a isso que meus pais estão me falando. Só que relaxar com relação a isso. Perceber essa questão é muito importante para que você tenha a sua sanidade mental de estar vivendo a sua vida da melhor forma possível. Não é para que você possa melhorar a vida deles, porque eles têm a vida deles, eles já são adultos, eles têm que saber lidar com isso. Só que a gente perdoar os nossos pais por isso não quer dizer que você vai viver o que eles querem que você viva, né? Por exemplo, os meus pais quererem que o Léo seja o Léo de antigamente. Esse Léo já morreu, não existe. Hoje eu sou um novo Léo com 35 anos, com toda uma vivência. E amanhã eu já não sou o mesmo que eu sou hoje, porque eu quero evoluir diariamente. Então, você precisa pegar o seu lado criança, trazer para você, trazer para o seu lado adulto e carregar esse adulto, né? Carregar esse lado criança seu e não deixar mais na responsabilidade dos seus pais, né? Porque quem vai ditar a sua vida a partir de agora é você na sua fase adulta. É você quem tem que comandar a sua vida. Você tem que saber o que você quer e não eles. Agora, se você tem a responsabilidade, se você dá a sua responsabilidade de vida nas mãos deles, eles vão fazer o que eles quiserem. Claro, eles são os pais, eles nos enxergam como criança. Só que a postura de adulto é sua e não deles. E perdoar não quer dizer que eu concorde com tudo que eles pensam. O respeito é construído aí. Eu respeito o jeito deles de pensarem, eles respeitam o meu jeito de viver e a gente cria o respeito mútuo. Quem sabe você começando pelo seu autoconhecimento e construindo essa ponte, essa relação só dentro de você de primeira, talvez essa relação possa chegar a um sucesso. O que você acha? Pensa nisso.